Boa noite! Sejam bem-vindos ao Janas. Vamos chegando, galera. Hoje, episódio 2, com o nosso convidado especial aqui, o Vande, né, Vande? Tudo bem? Fica à vontade para dar boa noite aí pro pessoal. Tudo bem, pessoal. Sejam bem-vindos. Muito bem. Um pouquinho mais. Isso mesmo, o Vande já esteve aqui, né, Vande? Sim. Muito bem, ele esteve aqui com nós no oitavo episódio. Oitavo episódio, e hoje a gente está com a parte 2 porque o assunto foi tão interessante, foi tão bom, e a galera pediu. Vocês pediram a parte 2 e a gente está com o Vande aqui hoje de novo. O que vocês pedem, a gente traz, não é verdade, Jana? E hoje a gente vai falar novamente sobre um tema muito especial, pois o Vande trouxe no primeiro episódio falando sobre o alcoolismo. Isso, ele relatou então, né, brevemente a história dele, como é que foi todo o processo, né? Então quem esteve aqui, ó, já tem gente falando boa noite. Isso aí, pessoal. Boa noite. E não esqueça do nosso ritual, né, Jana? O coração, aviãozinho, compartilha, porque hoje o Vande vai trazer também a questão da espiritualidade. Como isso é importante também em todos os processos da vida, principalmente quando a gente está falando sobre vícios. Muito bem, muito bem. Então, pessoal, chama a galera, convida ali no aviãozinho, a gente vai deixar o nosso abraço rapidão para os nossos apoiadores aqui. Enquanto vocês vão convidando a galera, a gente vai saudando aí o pessoal que apoia o nosso projeto e já vamos dar início aqui à parte 2, então, do nosso episódio. A gente vai abordar um resumo, então, da história do Vande, contando sobre o processo do alcoolismo na vida dele. A gente vai falar um pouquinho também de outras raízes, né? Que é o caso da depressão. E aí, também a espiritualidade como uma aliada nesse processo, né? Grande aliada. Eu acho que aí vai fechar toda essa questão, porque a gente vai entender que o primeiro corpo que adoece não é o físico, e sim o corpo espiritual. Por isso é tão importante trabalhar isso. Então a gente vai, né, Jana, começar a agradecer os nossos apoiadores. Então, agradecendo Lado a Lado Camisaria. Gente, Lado a Lado tá com promoções, aproveitem a Black Friday. Também Enzo Kids. Também a Bruna Zanetti. Vai estar aqui a Bruna? Na próxima terça. Na próxima terça nós vamos ter um tema bem especial falando sobre violência doméstica na visão sistêmica. Aliás, já vamos dar um spoilerzinho, né, pro pessoal. Então, terça-feira que vem a gente vai estar falando com a Bruna que é advogada, especialista na área familiar, né? Na área familiar. E a gente vai estar conversando então um pouquinho sobre o tema que é a violência doméstica. Vamos aproveitar toda essa história da Ana Hickman, que existem muitas outras Ana Hickmans, e também pra gente sair dos julgamentos, né? Muito bem, boa noite, Vi Silva, tudo bem? Vamos mandar nossa apoiadora, apoiadora do Pinhal de São Bento, um beijo, a Vi, que faz parte também, trazendo toda essa ancoragem lá de Pinhal de São Bento. Galera do Pinhal representada aqui no Janascast. Isso mesmo. Aí vamos agradecer o nosso apoiador Valdir, que já deu um boa noite, amigo, grande amigo. Valdir Joias, que também tá cheio de Black Friday. Gente, a Jana, eu acho que aproveitou a Black Friday. Eu e o Marcos aproveitamos, né? Olha aí. Também um abraço para nossa querida apoiadora Keila Baú, que está em formação, curso. E eu, quinta-feira, tô lá na Keila, vou alongar um pouquinho o cabelo. Então, sim. Keila arrasando como sempre. O pessoal de Santa Isabel também. A Sandra querida, a Sandra Banff, que sábado vai fazer toda a minha produção para um evento. 6h30 da manhã, profissional, que é profissional, levanta cedo, não é verdade? Meu Deus, que luxo. Sandra Banff, um grande beijo, Salão Vitrine da Beleza. Sandra, quando eu precisar, eu sei. Sandra, ela tá indo pra Santa Isabel. Prepare-se. É verdade. Isso aí. Então, Sandra, nós também queremos dar um grande abraço no nosso querido apoiador, Walter Veículos, que, gente, agora é época, saiu 10º, corre lá. Porque o Walter, além de ter os melhores carros, ele também te traz garantia na compra. Então, isso é muito importante. E um atendimento muito transparente também na hora de fazer negócio lá. A gente fez um atendimento bem diferenciado, né? Um grande abraço para o Laboratório Filipim, que ganhou selo de qualidade, já de 50 e poucos anos. A Fer, do Laboratório Filipim, seu Filipim. Um abraço também para o ateliê da Lari, né, que faz as nossas personalizações.
A partir de 2024 nós vamos estar aqui com as nossas agenda planner, né? Que a gente já tem, né, Jana? Já tô usando, na verdade. Tu já tá usando? Já Eu ainda não. Já tô usando tudo. A Jana adora agenda, gente. Mas tá tudo certo. A hortelã. Hortelã Sublimações, que nos proporciona trazer esse momento de celebração através de taças. Aproveitem que os pedidos estão encerrando da Hortelã Sublimações. Bombordo, gente, que saudade do bombordo, de comer aquele lanche bom. Bora ir pro bombordo com aquele lanche maravilhoso. E deixa eu pensar, o pessoal de Capanema. O nosso querido Alexandre Refrigeradores. E também a nossa Kátia, que faz os cílios. Isso. Terapeuta Jana Mello. E olha só, e minha agência também faz serviços de marketing, né? Espaço terapêutico Raio de Luz, acabou de aparecer a luz. E o Espaço Terapêutico Raio de Luz. Real Cacto Suculenta, que em 2000, acho que vem mudança aí. Vai mudar o nome do Real Cactus, mas a qualidade continua a mesma. Com certeza. Eu acho que não mais é isso, assim, vamos ver. O pessoal de Fusco Beltrão também nós temos agora. Sim, eu vou estar nesse evento maravilhoso. Mas nós não podemos esquecer, né? A nossa querida SR Suplementos, a Sil, um grande beijo. E sábado tô aí, Sil, para esse evento maravilhoso da SR Suplementos. Cenas Cash expandindo aí Capanema, Francisco Beltrão. E chegando mais. Do Sudoeste pro Brasil inteiro. Pro Brasil inteiro. E a gente pede também que vocês curtam, né, Jana? Sim. O nosso canal no YouTube. Se inscrevam lá no YouTube. Isso, se inscrevam, isso. Porque a partir de 2024 é lá no YouTube. Vai ser lá no YouTube. Oi, Karen mandando oi, boa noite aqui. Boa noite, pessoal. Tudo Karen, certo. Tô afiliado, eu acho. É afiliado? Os afiliados estão chegando tudo. Quase não tem. Vamos lá, afiliado, a gente tá percebendo, são 30 e poucos. Depois o padrinho vai olhar. Cadê os afiliados que não estão aparecendo? Prestigiando o seu padrinho. Gente, brincadeira. O Jonas Cash traz toda essa questão. O sorrir é muito importante. Por isso que eu e a Jana, a gente traz sempre esse momento para vocês do sorriso. Que nós possamos, em pleno final de ano, todo mundo está cansado, exaurido, poder sorrir mais para as pessoas. Porque o sorriso transforma. E agora a gente vai começar com o nosso episódio, né, Jana? Então vamos lá. Vamos começar aqui a conversa, né? Bom dia, saudamos todo mundo aí. Galera que tá chegando vai dando boa noite. Se alguém tiver alguma pergunta que queira fazer, quando a gente vai conversando aqui, pode mandar nesse pontinho de perguntas ali embaixo que a gente vai ler ou manda no chat também, tá? Não fiquem acanhados. A Pamela que esteve semana passada aqui. Boa noite, queridos irmãos. Boa noite. O Marcelo, boa noite, padrinho, madrinha. Boa noite. A Rose, oi, padrinho. Então agora, agora os afiliados estão chegando, Band. Jana, vamos contar um pouquinho do que foi o primeiro episódio com o Edson? Pode ser, vamos resumir brevemente? O pessoal que está assistindo hoje, então? Sim. Fique à vontade, Edson, então, vamos lá resumir. Um resumo do primeiro episódio. Que tu acha que é mais importante trazer hoje para quem chega na nossa audiência aqui pela primeira vez? Eu acredito que aqueles que presenciaram a primeira vez, eles entenderam, né, a mensagem. Que alcoolismo é uma doença simples, mas ela tem uma profundidade muito grande, traz muitas coisas consigo, traz momentos hilários, mas também os momentos de sofrimento. Eu quero parabenizar vocês porque a próxima semana vai vir alguém falar sobre violência familiar, né? Doméstica. Sim. Eu digo para vocês que no tempo que eu estou em recuperação dentro de Alcoólicos Anônimos, o que a gente mais ouve é isso. Então, assim, nós temos uns amigos de eu vou completar para vocês terem uma noção certa das coisas. Nós temos amigos de e a maioria dessas pessoas são pessoas, assim, bem situados na sociedade. Nós temos aí médicos, psiquiatras, psicanálise, psicólogos, juristas. Nós temos em Capanema um amigo de nosso que é muito assim, ele é apaixonado pelo que ele é um juiz aposentado. Eu não vou dizer o nome dele porque a gente já também está anonimado. Então ele sempre falava que a maioria dos processos que vinham por violência estava sempre ligado ao alcoolismo. E maioria das vezes do homem, né? Mas também há a violência doméstica causada pela mãe em cima dos filhos, muitas vezes.
existe muito o alcoolismo feminino, eu também não tinha falado na vez passada, mas existe muito. E há uma coisa um pouco mais séria em cima do alcoolismo feminino, que é a sociedade, né? Esse preconceito. A mulher, ela tem mais de esconder, de sofrer mais quieta. Então, há muito sofrimento no alcoolismo feminino, porque o corpo da mulher, ela é mais frágil para o álcool. A destruição é maior. Ela é a proteção dentro de uma casa onde os filhos se abrigam. Estrutura, né? É isso. Então, é uma coisa assim, muito devastador para gerações, onde principalmente a mulher é alcoólatra, né? A violência causada pelo alcoolismo, ela quase sempre, como é que eu posso falar para você? É pelo próprio fator álcool, não é pela pessoa. Lembra que eu falei para vocês? Eu, por exemplo, que o álcool ele pode desinibir, ele pode deixar a pessoa mais relaxada, mas ela não pode mudar a personalidade de uma pessoa. Porque o álcool tem uma coisa nele preponderante, que é libertar o que você tem mais preso, mais assim, primitivo, entendeu? Aí toda aquela situação, por exemplo, tem problemas para ser resolvido, são N condições, eu sou infeliz, ou coisa assim, aí ingere o álcool. O álcool vai libertar toda aquela explosão que está ali dentro. E aqueles que tiverem ao redor, certamente serão afetados. Quando eu falei desse juiz aposentado, ele sempre conta de uma história. Que o cara, ele chegou em casa, era um senhor, quebrou tudo. Bateu na senhora, ela tinha uma idade, bateu nela, os filhos foram espantados de casa, e a polícia veio e prendeu. Prendeu ele porque não tinha condições para ele posar na cadeia, e no outro dia, e daí esse processo, de uma forma ou outra, foi parar junto a ele para fazer conciliação. E ele pediu para a senhora, você gostaria que eu deixasse e continuasse preso? Ele falou, não, eu quero que solte ele. Eu só gostaria que o senhor pudesse arrumar um jeito de tirar isso dele, que ele parasse de beber, né? Porque ele é uma pessoa maravilhosa. É um homem trabalhador, ele é honesto, ele é tudo. Só esse problema, quando ele bebe, ele se transforma. Então, pra vocês terem uma ideia, assim, como é difícil, porque para a pessoa parar de beber, tem que ser consciência dele. Tem que ser a vontade dele, com a força de vontade e o auxílio das pessoas. E isso não vem da sociedade, porque a sociedade faz sempre, né? Ela julga. Ela julga. Ela julga. Entendeu? Então porque não é visto como uma doença, né? Exatamente. Isso é visto como exatamente. se fosse algo com muito preconceito, né? Então é isso. A sociedade, na verdade, que nem eu falei vez passada, ela sempre exige uma perfeição, mas ela não tem. Então, essas coisinhas imperfeitas que aparecem, eles tentam esconder. Mas não oferecem... Quando eu sugestiono eles, eu estou falando da minha espécie, o homem. Sim, o ser humano. É o ser humano, isso, eu faço parte. Então, essa coisa de querer esconder os defeitos, como eu falei para ti, a doença da negação, o alcoolismo é conhecido como uma doença da negação, porque o alcoólatra não admite que ele tenha essa doença. A família não admite que tem um doente alcoólatra dentro de casa. E a sociedade não admite que isso possa existir. E nisso nascem tantos outros problemas, né? Que a gente vai ramificando, né? Imagina quantas gerações, quanto tempo isso vem se arrastando até que a gente consiga olhar isso com um olhar diferente. Um olhar mais acolhedor, sabe, Band? O que eu consigo perceber que o álcool, o vício, né? Ele sempre vai estar no sistema familiar. Ele tem uma causa familiar. Mas tu sabe tu tem me ajudado bastante dentro do meu trabalho terapêutico com as constelações, que muitas vezes, por exemplo, a pessoa vai descobrir a causa, mas não é só isso. Existe todo um tratamento, né? Porque o álcool, ele vai gerar doença, não só para a pessoa que ingere a bebida, que é o alcoólatra, mas para toda aquela família, e gera doenças. Quando tu contas desse caso, desse senhor, eu imagino como sou filha de alcoólatra, porque quando você presencia o alcoolismo na sua vida, você sabe que tem aquele processo que a pessoa trouxe toda aquela dor dela para fora, os instintos mais primitivos, e no outro dia a pessoa está totalmente envergonhada. Sim. E aí vem o processo depressivo, né? Depressivo.
Que Exatamente. é dos temas que a gente vai falar hoje também, né? Porque nós sempre falamos no assim, ó, o alcoolismo ele anda paralelo com a depressão e a depressão paralelo com o alcoolismo. Porque sempre a gente tenta compensar ou fugir, né, da realidade, não vivendo o que é da gente. Não sei se vocês conseguem entender. Porque, como eu falei assim, que a sociedade ela cobra uma perfeição. E, infelizmente é assim. Ela cobra, mas ela não tem dá um padrão. recurso, né? Ela tem um padrão que ela colocou para nós e nós vamos se esforçar ao máximo para andar naquele padrão. Mas nós não vamos conseguir. E daí vem o trabalho de desconstruir isso também, né? Exato. Aí esse é o grande processo. Esse é o grande processo, porque quando a gente tentar viver a vida que não é a que a gente quer, a gente sempre vai estar com essa falta, né? É porque a gente fica, o ser humano, como diz o Vande, a gente fica idealizando tudo perfeito. Isso. E não existe uma vida perfeita. Os anjos, quem disse que o anjo é branco e tem asa? Alguém falou. E nós vamos, como é que tu fala sempre? Repetindo, Repetindo os padrões. os padrões. Vamos indo. Então tem muita coisa. Até ontem eu estava pensando, porque a gente tem muitas coisas, às vezes, de olhar o filho pequeno da gente e falar, meu anjinho, ele vai criar, ele vai botar dentro daquilo lá, ele vai tentar fazer um avatar daquilo, se tornando esse anjinho. Ele vai chegar a um certo momento da vida dele que ele não vai conseguir manter isso aí. Entendeu? Aí começa essa frustração, porque todo ser humano, isso é um contexto meu, ele é 50-50. Metade bonzinho, metade não é ruim, mas ele tem uma sombra dentro dele, que é esse primitivo que a gente tem. Sim. Hoje eu fiz uma comparação. Por exemplo, aquele que vive lá no mato, lá numa coisa, ele vive mais no primitivo, porque ele é necessário pelo ambiente que ele vive lá. Esse primitivo, você vir para a cidade, vai dar problema. Como o da cidade também, que não é tão primitivo, idealiza um outro tipo de comportamento, e lá para o interior ele também vai sofrer. Vai, ambos. Essa dualidade é muito... Só que as duas são necessárias. As duas fazem parte e elas enriquecem o ser humano. Aquela parte que a gente fala assim, da sombra, né? Eu não vou sugerir que seja o mal, mas é importante você olhar para esse lado. Esse Edson aqui, esse Wander, ele tem os dois lados. Ele tem o 50-50. Esse aqui que eu estou falando com vocês é o 50. Vamos dizer assim, o bonzinho, como é que é? Botaram num parâmetro lá que é bonzinho, né? É o meu comportamento, sorrindo, contando piada, abraçando, essas coisas. Eu acho que a gente até poderia mudar esses padrões, né? Pra gente chamar de equilibrado. Isso. É o equilíbrio, né? Mas eu tenho o outro. O desequilíbrio. Isso. E se ele ingerir álcool, você não, é complicado o negócio, entendeu? Mas eu preciso dele também. Porque ele foi uma escola para mim. Como a Jana sempre fala assim, a gente tem que olhar isso. Eu tenho um carinho tão grande por aquele Edson ali, que ele é o sombra, ele está aqui dentro de mim, ele não vai agir, se eu chamar me permitir até o final da minha vida não ingerindo álcool, ele não vai tomar posse novamente. Mas ele me ensinou muito durante a minha vida. Todas as questões, não ensinou só a mim também. Porque na casa onde eu convivi, durante o meu alcoolismo, as pessoas também aprenderam. E quão grandioso é esse relato, porque quando você acolhe toda a tua história, aí vem a cura. Você traz isso com uma leveza e com uma grandeza tão grande para quem assiste, porque às vezes a gente veste essa roupa da perfeição. A gente acha que a gente não tem problema, a gente acha que não, comigo não acontece, a gente nega. A gente nega as nossas próprias feridas. E o processo que a Jana estava falando de curar é acolher. Isso te deixa uma pessoa muito grandiosa. Com o seu relato eu fico bem... Toca, né? Toca, porque é assim de dizer, não, eu tinha um problema e graças a esse problema eu posso olhar. Se tu me perguntar quem que é o Wander, eu tenho que incluir ele. Eu tenho que incluir ele. Olha como é lindo, e a gente convida a nossa audiência, nesse momento que o Wander traz todo esse relato, para você de audição, que a gente possa perceber isso no corpo, como a Jana disse. Quando o Wander traz esse relato, que é o teu sim. E tu falaste algo bem importante, assim, e a gente até pede para a Maia anotar ali depois sobre a negação. Como que é? Tu pode repetir? Que é a doença da negação. O alcoolismo é a doença da negação. Eu vou incluir todos os tipos de adicção, né? Desde o alcoolismo, adicção a droga, coisa assim. Sempre é uma doença da negação. E o que tu faz, o movimento da cura é o quê? Eu digo sim. Sim. Eu digo sim para o alcoolismo, ele existe, ele faz parte de mim, mas agora eu quero olhar de forma diferente. Isso.
Isso. Exatamente. Mas eu quero que as pessoas vejam, porque eu não preciso mais esconder. É que nem eu falo assim, esse julgamento, essa coisa que a gente tem medo de ser julgado, a gente nem focaliza quem que tá, aonde que está esse julgamento. É próprio só meu. Sim. Não é alguém. Porque a gente vive, assim, vou falar para você, a história da Matrix, né? É bem interessante isso, né? Eu sempre acho isso. A vida da gente parece uma Matrix mesmo. Sim. Porque ninguém ousa modificar. É a mesma coisa, depois eu quero falar um pouquinho sobre a espiritualidade, que é a mesma coisa. Ninguém ousa. Porque é um padrão que vem se repetindo. É todo mundo... Igual, repetindo. Põe a tua taça aí, Vande. Põe a tua, Jana. É isso aqui, ó. Vai ficando... Não incomoda se eu fizer isso aqui? Não incomoda? Ou deixar assim? Sim. Por que incomoda? Mudei, né? E não está alinhado? Tem que ser tudo o quê? Padrão. Robô. Tem que ser... Entende? Boa consciência. Então assim, ó, eu falo para vocês... Pegamos nossos batons, senão Para aqueles que hoje estão enfrentando esse problema de alcoolismo, olhem isso com carinho. A sociedade não vai trazer o que vocês estão esperando. Vai partir de vocês. E precisa. O alcoólatra, ele precisa de ajuda. Primeiro, ele tem que o primeiro passo do A é admitir. Né? Ele se ajudar e a família dar esse E a apoio. família precisa ajudar também. Isso. Entendeu? Porque quanto mais sozinho, mais ele vai ser levado. Ele precisa sentir que alguém se importa, ama ele. Claro, tem o alcoólatra também que eu vou dizer para você que abusa, né? Que ele, quanto mais você amparar ele, mais ele se sugestiona a beber. Sempre ele tem que entender que pessoas dependem dele. Entendeu? E que ele também é importante para essas pessoas. Porque o álcool, como eu falei, ele é um fator depressivo. Ele caminha junto. Eu acho que muito pelas coisas que acontecem em decorrência do próprio alcoolismo, né? Eu vou falar para vocês assim, ó, eu machuquei meus filhos e a minha esposa muito por palavras. Eu nunca agredi eles fisicamente. Mas foi muito pior o que eu fazia. Eu vou falar para vocês, teve uma vez que eu cheguei em casa e estava alcoolizado. E durante o dia eu encontrei no mercado uma professora dele. E essa professora elogiou meu filho. Ele era muito inteligente, que não sei o que, tá, um comportamento exemplar. Eu passei no boteco, bebi, cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, minha esposa disse que ele tinha feito um negócio desrespeitado ela, não sei o que tal. Como eu estava alcoolizado, eu sou o pai. Eu peguei assim e dei 2 assaços nele. Eu falo, não, eu não tenho vergonha de falar, porque essa é a minha história. E isso me ensinou muito. Quando eu surrei ele, que eu dei os 2 assaços, logo depois me veio na cabeça, e eu alcoolizado, do que a professora tinha elogiado. Ai, Vande, então isso é E interessante. daí, ao mesmo tempo, eu dei os parabéns para ele. Pelo elogio. Agora, vocês imaginam o que eu fiz na cabeça dessa criança. Vande, então sabe que tu traz algo interessante que eu sempre ficava em dúvida. Isso é de pessoa para pessoa ou o alcoólatra, ele tem consciência do que ele está fazendo? Depende do grau de alcoolismo e depende do tempo que ele está dentro do alcoolismo. Entendi. Porque nós temos um fator chamado apagamento. Apagamento já é um grau de alcoolismo bem forte. Porque, na verdade, assim, o corpo ele vai cada vez pedindo mais álcool. Mais álcool. Chega um certo ponto que o próprio corpo, o próprio cérebro da gente começa a desarmar. Já é uma proteção própria do próprio organismo nosso. Ele desarma. Você vai continuar ingerindo álcool, você vai fazer um monte de coisa, mas não fica registro. Não fica registro. Só que nem eu falei para você, o mais perigoso é o alcoólatra que libera aquele mais primitivo. Aquelas coisas que não estão resolvidas dentro dele. As dores? Exatamente. Às vezes numa situação econômica difícil, foi criado dentro de uma casa com alcoolismo, apanhou, viu a mãe apanhar, teve abusos. Quando ele ingerir álcool, se ele tiver aquele fator preponderante da doença do alcoolismo, ele pode se tornar muito pior. Eu digo para vocês, eu estava falando do apagamento, porque o apagamento é assim, ele some. Não fica nem um registro de memória. Se é 2, 3 horas, 4 horas, até que ele apague completamente, não fica nada. E eu passei muito por isso. Por esses apagamentos? De acordar, às vezes
Tu lembra a última garrafa de cerveja que tinha lá no boteco? Você nem lembra que você trouxe cerveja para casa, nem lembra que você chegou em casa e tomou bebida destilada. Não lembra de nada disso, nem o que aconteceu. Aí você acorda no outro dia desesperado para saber o que aconteceu, porque você precisa da memória da cabeça dos outros. Eles contarem o que aconteceu porque sumiu. Aí eu pergunto para vocês, quantos hoje estão numa penitenciária? Cumprindo pena? Que nem foram eles. Foram eles, Não lembro. mas não lembram. Eles estão lá e vão cumprir sua pena porque a responsabilidade sobre os atos é dele. Mas ele não tem... Ele não tem consciência, né? Não. Não tem consciência. Some, exatamente, desaparece. Enquanto eu falo, eu sei que muitos aí já passaram por isso aí. Muitos daqueles que estão nos assistindo e vão assistir já passaram por isso. Esse apagão traz, então, também, Band, momentos que a pessoa está ali e ela começa, por exemplo, defecar, urina, tudo isso é o apagão? Alguém vai contar que ele fez. Ele não lembra. Ele não vai lembrar. E isso desconcerta muito. Aí ele vai tentar, porque o paciente vai chamar ele, enquanto ele não tomar consciência e puxar essa força para ele evitar o primeiro gole, porque eu falo para vocês, a doença do alcoolismo não tem cura. Não existe nada, não existe simpatia, não existe remédio, não existe vacina, não existe nada. Existe estacionar. O que o Edson fez? Tampou a garrafa. Só isso. A garrafa está aqui, está ali, aonde eu for a garrafa está. É que nem eu falei mês passado, a minha sobriedade de 17 anos está no tamanho do meu braço. É só eu estender e pegar o copo. E tudo que eu escrevi nesses 17 anos vai tudo embora. E aquele Edson Sombra vai voltar. E vai voltar na mesma aonde eu parei há 17 anos. Se eu estava tomando 2 litros de cachaça por dia, vai ser dali para frente. Eu posso até, primeiros dias, tentar controlar. Mas vai chegar e vai acionar de novo ali dos 2 litros em diante. Band, a gente queria que tu trouxesse o teu relato, como chega essa situação da depressão na tua vida dentro do alcoolismo. Já pelo próprio fator do alcoolismo, né? Porque a gente, depois tu começa a olhar para trás muitas coisas e tu vê que tu podia ter feito diferente. Mas o fator que me trouxe a depressão foi uma outra causa. A ansiedade. Eu tive 3 crises de ansiedade. As pessoas hoje não observam isso, né? Eu tive um problema físico no meu organismo intestinal. Eu revirei, eu fui em tudo. Para mim, eu tinha alguma coisa mais séria. Eu fui para tudo que é lugar, eu fiz exame, eu fiz tomografia, não achava nada. Aí o médico me tratava o digestivo, melhorava. Foram 3 crises. Na terceira crise, eu parei de dormir, parei de me alimentar, o meu organismo parou e eu comecei a sentir uma dor muito forte. Mas não é uma dor física. Era uma dor na alma, uma dor... Isso porque, agora eu vou explicar para vocês o porquê que me levou a isso. Quando eu tinha 11 anos de idade, houve uma separação na casa do meu pai e da minha mãe. A minha mãe não soube administrar direito isso, e meu pai também não. E nós fomos a bola de ping-pong. E daí a minha mãe, com uma frase que ela falou, que ela disse assim: o pai de vocês não ama vocês, por isso que trocou vocês por outra família. Mas a mágoa era dentro dela, era entre eles dois. Minha mãe não soube administrar. Minha mãe é uma pessoa muito boa, tem um coração muito bom. Entendeu? Mas naquele momento ela estava muito doída. As dores. Sim. E isso trouxe para mim. Tu sabe qual é o meu pensamento? Que ele podia morrer. Já que ele não ama, por que ele podia morrer? Então por que não morre? E olha que interessante, Vande, quando tu fala sobre isso, por mais que tu seja bastante conhecedor de alguns temas, tu sabe que a insegurança, dentro da visão sistêmica, ela representa o vazio do pai. E outra coisa, eu fiquei no lugar do pai. Eu fiquei num lugar que não era meu. E daí minha mãe disse assim: agora eu vou ser o homenzinho da casa. Me botou num lugar onde não era meu. Então, fala, e eu ouvi isso até nas famílias, né? Você é o homenzinho da casa. Isso, você é o homenzinho da casa. Se os pais erram, né? Não é errar, né? Não, a gente chama de... Pra gente errar, tem que saber. Não, mas a gente fala que os pais erram, mas eles também nos oportunizam, porque a gente, como ser humano, quando se tornar pai, o que a gente vai fazer? Errar também. E quando os pais falam assim: agora você se torna o homem da casa, isso cria um movimento porque aí não importa se ele tem 7, se ele tem 10, se ele tem 15 anos, se ele tem 20 ou se ele tem 30.
ele sempre será filho. E quando um pai, mãe não faz, gente, em nenhum momento por querer isso. Mas isso, na inconsciência, que é atemporal, a inconsciência da gente é atemporal, ela vai trazer esse dano. E daí emaranha tudo, né? Muito. Tudo não está no teu lugar. Aí o que aconteceu? Agora há pouco tempo, vamos dizer, 5 anos atrás, meu pai adoeceu. E aí que eu achei interessante a comparação, né? A gente é igual um iceberg, né? O que você conhece de qualquer pessoa é só a ponta. Todo o restante está lá embaixo. Uhum. Quando eu vi a notícia que meu pai ia fazer uma cirurgia e acabou 9 dias na UTI, que poderia haver a possibilidade dele não sobreviver, aquele sentimento lá da minha infância, de 11 anos, explodiu. E meu corpo reagiu na hora. Já começou tudo. A releitura. Formigar, o meu intestino já parou, todo meu digestivo parou de funcionar, já parei de dormir, e aquilo foi. Eu fiquei 4 meses. Foi um pico de ansiedade tão forte, que eu não consegui dar volta. Chegou um dia, aí eu falo para vocês, porque o meu julgamento sempre dentro do ar não era mais pelo alcoolismo, né? Porque a gente sempre, o ser humano é um ser bastante difícil de estudar, porque ele é bastante flutuante, né? Mutante. Tá lá dentro do ar, chega lá destruído. Em questão de 30 dias, se você manter sóbrio, você já vai estar um pouco mais sintonizado com as coisas. Aquele que chega hoje, chega lá com cheiro de álcool, chega tagarela, chega te abraçando. Há 30 dias atrás você fazia isso. Agora ele vem e você já faz assim, faz um julgamento, né? Eu já sou diferente, eu sou diferente dele. Tu vê como é que pode, né? E eu perdi minha linha de coisa. Aí tu teve de novo a crise, veio toda a releitura da questão. Daí eu sempre fazia um julgamento assim, como é que a pessoa pode pensar em se matar? Como que a pessoa vai querer se suicidar? Uma, porque eu tinha um consenso bíblico dentro de mim, né, religioso, isso era pecado. Entendeu? E daí pessoas que eu conheci depressivas, eu sempre falava assim, meu Deus do céu, tanta coisa boa na vida. É que o meu beber também me tirava desses momentos, né? Tinha um dia lá, que eu já estava muito tempo sem poder dormir, não dormia, aquilo era terrível, porque ia para dormir dava um pulo, sabe? É como se engatasse uma primeira na caixa e não desligasse. O meu cérebro começou a andar, porque eu comecei a pensar aqui, lá. Chega um dia que o cérebro faz isso. E você não tem mais comando, você não tem mais domínio, ele não desliga. E aquilo foi acelerando, e eu estava 3 dias sem dormir, 1 segundo. E aquela dor dentro de mim, terrível, eu estava no meu trabalho, precisava trabalhar. E eu pensei, eu vou para casa, não tem como eu trabalhar, eu vou para casa. Daí me deu desespero. Mas eu vou para casa fazer o que se eu não consigo dormir? Naquele momento veio o pensamento de suicídio. Me veio. Aí tu vê como a espiritualidade ela trabalha. Eu saí na porta da minha oficina, estava passando um amigo e ele é dono de uma farmácia. Ele falou, essa mãe tá? Eu falei, cara, não tô bem. Eu preciso de ajuda. O que tá dando? Cara, eu tô há 3 dias que eu não durmo um segundo. Eu tô pensando besteira. Ele falou, não, eu vou te ajudar. Me ajudou com o medicamento. Mas esse medicamento, ele era para deixar eu 8 horas dormindo. Eu só conseguia, ele não desligava, ele não fazia eu dormir, ele só dava aquela desligada de 4 horas. Mas eu nas 4 horas eu fui tomando aquilo lá até conseguir chegar num psiquiatra. Isso foi outra coisa, essa questão. Um amigo meu, sabendo das minhas condições, veio numa quarta-feira de noite, chovendo, lá na minha casa, e falou assim, você aceita te levar no meu psiquiatra, que eu estava fazendo tratamento em campanha, mas não estava funcionando. Falei, aceito. E ele me levou lá. Eu cheguei na casa dele, eu não conhecia ninguém. A mãe dele veio, eu não conseguia almoçar, ela fez um almoço, coisa mais, sabe? Eu não consegui comer. Eu só fui no sofá, aí me deitei lá, só queria ficar quietinho. Pois ela foi lá dentro, ela nunca tinha me visto na vida. Ela foi lá dentro, trouxe uma coberta e me tampou. Sabe? Olha como as coisas vão sendo mostradas pra gente. Colo de mãe, carinho. Foi uma coisa assim fantástica para uma pessoa que nunca me viu na vida. Daí foi pro psiquiatra, aí ele olhou para mim e falou, a primeira coisa que ele me perguntou, pensou em suicídio? Pensei.
Planejou? Não. Então tá tudo bem. Vamos dar jeito. Me deu um medicamento. Isso é uma coisa que eu quero muito que vocês entendam. A cura é a gente. Porque eu fui lá, para mim ele é uma pessoa maravilhosa, porque de uma maneira ou outra ele ajudou a resolver o problema. Mas eu ia lá para buscar uma receita. Sim. Pra ficar bom. E ele não te engana, né? Porque o nome já diz. Remédio. Remediar. Remediar. Mas eu precisava. Eu fiquei, E muitas vezes se faz necessário, Wandy. Então, esse tratamento foi difícil porque teve os ajustes até que eu consegui realmente. E quando ele acertou a dose, isso já era uma sexta-feira para sábado. Era umas 10 horas da noite. Daí eu consegui dormir. Eu acordei no outro dia às 11 horas da manhã. E todos aqueles 4 meses parece que desapareceram. É como se eu nunca tivesse tido nada. O medicamento desligou, ele destravou meu cérebro, desligou e eu apaguei. Ali eu comecei a buscar, porque quando eu entrei no AA, que falaram que era uma doença, como uma doença? Eu comprei todos os livros do AA, tudo que falava sobre a doença, como funcionava o AA, eu fui. Eu falei para você que eu chego no ambiente, eu observo tudo, eu tenho que estar seguro. Sim. Eu queria entender como funcionava essa doença. Eu comprei todos os livros possíveis e li. Fui em todas as palestras. Você imaginava palestras sobre alcoolismo? Se envolveu. Eu nem fiz isso. Eu fui atrás de livros, ver como isso agia dentro de mim e por que estava um livro. Espiritualidade e depressão. Olha. E daí caiu dentro dos conceitos da reencarnação. Aí eu fui. O teu passado, as tuas dores, parece que não tem mais tanta importância. Uhum. É como se você aceitasse, isso é meu, eu vou carregar. E, sabe, para aquela busca frenética por nada, por uma coisa que você não sabe o que é. Sim. É como se você tivesse perdido algo e você não sabe o que é. Através disso, né, a gente foi trabalhando, aí fomos conhecendo pessoas, Jana, né, e tal. Até eu achei interessante, porque que é meu pai de santo hoje, né? Porque hoje eu sou bandista, graças a Deus, né? Eu tinha visto ele uma vez na vida, mas foi lá na Jana, né? E hoje, como é que eu posso falar para você assim? Porque eu sempre guiei. Eu quis ser guiado, mas por uma pessoa que me trouxesse Segurança. algo que acrescentasse na minha existência, né? Uhum. E hoje, graças a Deus, né, eu tenho essas pessoas. Então, a vida ficou mais fácil. Todas as coisas tomaram mais sentido. Eu vou lá. Porque é tão importante você não julgar. Vai lá, não. As pessoas têm um costume de dizer assim, a depressão é falta de Deus. O que você mais tem é Deus. Você não tem ideia o quanto que você chama, o quanto que você conversa com Ele. Mas é a fase do teu espírito acordar. Hoje eu vejo. O suicídio, eu li 2 anos e pouco tomando remédio. E fiz certinho. Tudo que era para fazer eu fiz. Nem mal, mas 10 minutos eu ficava apavorado. Eu tomava certinho. Fiz exatamente. Mas eu falei para o doutor que eu não tomo nem medicamento. O que eu busquei para mim é me aceitar do jeito que eu sou. E como a Jana sempre fala, né? Viveu hoje. O A também fala, viveu hoje. Amanhã Deus pertence. O passado já foi. Aí uns dizem assim, né? A depressão é viver no passado, a ansiedade é viver no futuro. Não. Elas, na realidade, sabe, Wandy, as pessoas não se dão conta que quase todo mundo já teve depressão, tem picos depressivos. E antigamente, a depressão era conhecida como melancolia. Melancolia, doença dos nervos, né? Doença dos nervos. Ou os casos mais graves de loucura. De loucura. Uhum. E quando tu vai contando um pouco da tua história, trazendo sempre para um olhar mais expansivo, tu tá trazendo muito essa questão espiritual, e eu gosto sempre de trazer uma expansão para as pessoas entenderem dentro da visão sistêmica. A depressão, ela é um movimento muito... Se alguém chegar lá no meu espaço e disser, eu quero constelar o financeiro, e eu pergunto sempre, você tem depressão? Já teve depressão? E a pessoa diz, eu faço tratamento.
primeiro a depressão. Porque a depressão ela não vai te trazer prosperidade, ela não vai... E a depressão ela está correlacionada a alguns movimentos sempre familiares. Porque está relacionado sempre a mamãe, a papai. A gente não... Quando eu falo isso, eu também quero que a audiência entenda que não existe só a tua mãe e o teu pai. Existem os pais dos teus pais, os avós. Às vezes, a questão do alcoolismo, de outros vícios, ela pode não ter acontecido na geração dos teus pais, mas vem da geração dos teus avós, bisavós. E quando a gente fala de espiritualidade, e hoje o Vande está aqui trazendo todo esse esclarecimento e essa grandeza, eu acho muito importante. A constelação não fala sobre vidas passadas, mas eu como um ser espiritual, né, eu sempre digo assim, que não é por acaso que a gente está nessa família. Pedimos para estar nessa família. Então, se nós temos todos esses processos de vícios, de desafios, ansiedades, depressão, estão correlacionados com a nossa família. E uma forma de olhar para isso é entender o que precisa. Quando tu falou dessa questão do gatilho, né? Foi um gatilho emocional. Sim. Uma releitura que voltou lá pro Vande. Inconsciente, sem uma vontade nenhuma minha. Vande, isso é tão profundo. Eu acho que eu contei para alguém. Eu tive um gatilho, porque a gente pensa que os gatilhos se darão mais com a pessoa envolvida, né, no álcool. Não, todos. Há menos de um mês, eu tive um gatilho de muita raiva. Porque, quando criança, eu que preparava o uísque pro meu pai. E é tão marcante que eu sei até o horário. 5 horas da tarde, né? Então, às 17 horas, o meu pai ele chegava, 5 em ponto. Era raríssimo, ele não se atrasava. E eu tinha que abrir porque eram aqueles antigos, como se diz? Não é armário, estante. Uhum. Era uma estante que era um bar. E então o pai chegava, eu tinha que colocar uísque e Coca-Cola. E teve uma vez que eu tava com muita raiva do meu pai. E eu pensei, hoje eu não vou preparar. Fui lá e joguei todo o uísque fora. O que aconteceu? Apanhei uma tunda. Só que o meu pai, ele nunca descobriu que... Eu falei que eu quebrei a garrafa, mas não tinha. E aí o que acontece? O gatilho que tu falou que vem é desesperador. Porque eu tive esse gatilho lá em casa, tendo totalmente consciência, sendo terapeuta. Fui limpar os nichos da minha casa. O meu marido, o meu filho, o mais velho, eles bebem, mas não são alcoólatras. Mas tinha muita bebida. E eu confesso que é algo que eu não gosto, é a bebida. E aí eles colocaram que eles ganham muita bebida, então eu também sei que é aquilo que tu disse, o que eu preciso olhar para a bebida, porque ela está sempre no meu meio, né? Porque ela não para. Então eu que sou filha, eu não quero estar perto daquilo, e aquilo se faz presente na minha vida. Parece que eles ganham, as pessoas carinhosamente, gente, eu não tô reclamando, mas às vezes me presenteiam, e não é uma coisa que eu fico feliz, assim, porque eu tenho um trauma. Quando eu fui limpar e vi aquele monte de bebida, na hora, quando eu peguei uma garrafa, o que veio? A raiva. Ali de jogar fora. Então, Vande, eu fico pensando, eu carrego o trauma, a gente nunca vai conseguir imaginar o que é alguém que vivencia. A dor, e ainda esse controle. Eu fico sempre assim, pra mim, quem consegue olhar pra isso, busca esse autocontrole, é admirável. Mas é que nem tu disse, é o alcance da mão. Hoje, Jana, eu tenho minhas 24 horas é controlar duas coisas. A minha sobriedade e o meu emocional. Porque eu não posso ficar ansioso por qualquer questão. Porque às vezes você traz coisas, principalmente coisas dos outros. Cada um tem que... Eu sempre falo assim, a gente auxilia, se a pessoa precisar, por uma necessidade, né, a gente auxilia. Mas o caminhar de cada um tem que ser respeitado. Não tem como pegar o fardo, né? Não. Eu queria só enfatizar um pouquinho sobre a espiritualidade. Isso que Como eu falei sobre a linha espírita, a linha de Kardec, eu fui criado na igreja católica, tive uma época na igreja evangélica, são sensacionais, é muito aprendizado. O problema é que a gente como criança, a gente não escolhe isso pra gente. É imposto.
E aquilo fica como se fosse um pilar central. Você não quer arredar dali, você tem medo. Uma por respeito àqueles que te entregaram isso. É que nem nós fizemos com o copo aqui. E incomoda aquele que está vendo e incomoda aquele que puxou também. E foi me falado, você nunca suba em cima do muro e olhe do outro lado. Eu fiquei por muitos anos, 50 anos fazendo isso. Por quê? Porque eu herdei do meu pai isso. Ele falou, não suba naquele muro e nunca olhe para o outro lado. Como o pai dele falou a mesma coisa para ele. As lealdades, né? E isso está muito incutido na nossa espiritualidade, na nossa religiosidade, na verdade, né? Porque para você buscar a espiritualidade, você tem que abrir tua mente. Você tem que deixar chegar as coisas. Claro que você não vai ser goela abaixo, você vai se servir disso. Quando eu busquei a linha espírita, a linha de Kardec, o primeiro livro que eu fui ler lá é o Livro dos Espíritos. Ali vem a parte reencarnatória. Cara, é sensacional porque eu entendi que eu não fui castigado. Eu não vou para o inferno. Não foi um pecado. Não vou para o inferno. Eu vou fabricar um para mim, mas eu vou fritar um pouco, mas eu posso voltar. Então, assim, os demônios estão dentro de nós. Nós fabricamos eles, nós construímos, nós damos força para eles. Consegue entender como isso é libertador? Sim. Então, esse contexto... Isso te traz uma alta responsabilidade junto com tá tudo bem agora. Você é teu guia. Mas tu sabe que há algo maior que te ampara em tudo. Mas também te cobra. Porque existe uma lei em tudo. Tu produziu, você colhe. Não é obrigado a plantar, mas uma vez que plantou, essa colheita é tua. O que vai ser, eu não sei. Tu tem que saber o que plantou ali. Então, a cada dia, joga uma semente boa, busque. Vai semeando coisas boas que lá na frente, com certeza, com essa colheita, tu não se preocupa. Por que a maioria das pessoas, às vezes, são frustradas? Porque olham para trás e o que eles plantaram? É como a pessoa que fica na idade idosa e não tem quem cuida. Por que não tem quem cuida? Eu vou falar para vocês, a coisa mais triste que eu vi na minha vida até hoje foi um senhor que morreu, um alcoólatra, que morreu em Capanema. 4 horas da manhã, alguém subiu lá na casa das irmãs, pedir para alguém ir lá ficar com o corpo. Ele devia ter uns 50, 60 anos. Ai, bem novo. Não, alcoolismo, viu? Alcoolismo só tem caminho. Cadeia, cemitério ou loucura. Alcoolismo é esses 3 caminhos. Não tem. Cadeia, cemitério ou loucura. Não tem outro lugar, sabe? Aquele senhor, alguém subiu lá pedir para alguém ir lá ficar com o corpo. Não tinha ninguém lá. Era na casa mortuária, todo mundo... Assim, pelo ódio dele não tinha ninguém. Aí, sabe qual é o que eu imaginava? O cara passar 50 anos sobre a terra e não plantar nada no coração de alguém que merecesse essa pessoa ficar lá naquele momento. O que valeu toda essa existência? Porque a riqueza não é aquilo que a gente deixa material, é aquilo que a gente deixa no coração dos outros. Isso vai perdurar. Aquilo que você plantou no coração dos teus filhos vai frutificar, ele vai passar para os filhos deles e assim por diante. É ali onde você deixou a riqueza. Tem uma passagem bíblica, né, que diz: aonde está teu tesouro, está teu coração. Sim. Esse é o verdadeiro tesouro. Essa é a verdadeira herança que a gente tem que deixar. É o que fica de bom no coração dos outros. E sempre quando você for lembrado, de uma maneira carinhosa. Muito, muito bacana. Profundo, né? Profundo. Daí, uma das coisas também que eu fui entender, porque quando eu peguei da linha de Kardec ali, eu não estou fazendo propaganda, né? Se quiser olhar, é bom. Principalmente o Livro dos Espíritos. Porque é assim, isso eu vou falar de modo geral para quem assiste. Se o que você procura não está conseguindo encontrar espiritualmente, não é religiosamente. Religiosamente é você ir periodicamente naquele lugar, fazer aquilo e acabou indo para casa. Religião, como diz o nome, religar a Deus, né? Religar. Espiritualidade, porque a depressão, ela também te leva. É uma dor na alma. Ela está te chamando para algo. É para acordar. É um despertar. É para acordar. Você tem que acordar e começar a caminhar. Entendeu? Porque até ali, como diz meu filho, até ali eu só andei, comi e fiquei. Só. E existem muitas pessoas que ainda estão nesse processo. Infelizmente, sim. É muito triste, mas existe. Mas é muito raro quem vai subir no muro e olhar para o outro lado.
Isso eu vou dizer para vocês. Por quê? Por causa do temor que foi colocado em relação a isso. As crenças, né, Vandi? Limitantes. Muito. E fazem um mal, você não tem ideia. A religião, eu vou falar assim, que eu tenho uma admiração muito grande pelo ensinamento que Cristo deixou. Mas nunca, em lugar nenhum, ele falou, transforme isso numa religião. Aí o ser humano fez. Não estou contestando e não estou querendo entrar em controvérsia. Mas ele fez. Lá depois de um tempo, alguém achou que tinha coisa que não estava certo. Tem coisa lá que não estava certo. Aí fez a tal da revolução lá, que aí apareceu um outro conceito de religião. Tu diz da reforma da igreja? Eu não queria entrar, mas as pessoas vão entender. Sim, historicamente, porque a Bíblia não era traduzida, não tinha acesso às pessoas, Lutero, né? Mas eu queria dizer assim, Lutero achou coisas que não estavam certas. Aí houve a reforma, que aquilo achou o planeta inteiro, né? Sim. Muita gente morreu por causa disso. Sim. Ele só tirou o que ele achava que estava certo. Sim. Sim. Agora eu pergunto, quantas religiões vieram depois disso? Em cima do que Lutero... Então Lutero tirou o que era certo, a outra religião surgindo tirando do que estava certo de Lutero, e quantas tem e quantas ainda vão surgir. Então o que está certo? Eu trabalhava nas escolas com história, né, que se tinha ali na época, quando eles estão com uns 12, 13 anos, a gente fala de reforma na igreja, e sempre tinha muitas perguntas, porque a gente cresceu associando a igreja a Deus. Sim. E aí eu tinha que trabalhar as aulas no sentido deles entenderem assim, como se Deus fosse um lugar e as religiões fossem estradas. Eu falo, quando vocês vêm para a escola, tem vários caminhos, dá de vir por baixo, dá de vir por cima, dá de vir, né? Tem os caminhos, né? Então Deus é um lugar e as religiões são os caminhos que levam as pessoas até lá. E que a gente foi construindo ao longo da nossa história esses caminhos. A gente foi vendo, foi questionando, esse caminho aqui. Lá o Lutero, por exemplo, né? Tinha muitos padres que faziam coisas erradas, isso é comprovado, estava lá. Por quê? Em todas as religiões tem, porque onde tiver as pessoas são seres humanos e vai ter falha. E Lutero fez o quê? Não concordo, tá aqui minhas 99 teses, eu não concordo com vocês por isso, por aquilo. Isso. Um caminho novo, porque o Lutero olhou para aquilo e falou, opa, isso não é o que eu quero. Então é o jeito mais leve de você trabalhar, para as pessoas poderem entender, porque às vezes as pessoas têm medo de falar sobre isso. E olha como, Jana, quando tu fala, com certeza tu como professora também tinha que ter muito cuidado. Muita sutileza. Porque como tem as crenças, né, dos pais, muitas vezes não vão conseguir, porque quando, eu sempre lembro de algo assim, quando a gente começa a estudar sobre isso, o que acontece? As crianças não querem mais ir na igreja. Não quer mais ir na igreja. É a culpa da professora. E aí a primeira coisa é falar, não tem nada a ver com a igreja, a gente vai entender o processo, né, dos relacionamentos. E até, eu nunca esqueço de uma aluna minha que já estava explicando esse lugar, que Deus tem um lugar, então tem várias religiões, tem cristianismo, tem judaísmo, tem islamismo, tem isso, e cada lugar do mundo as pessoas acreditam de uma forma diferente. E aí ela me disse assim, e a minha mãe que diz que ela é ateia? Aí eu falo assim, pois bem, sua mãe não acredita nesse lugar e tá tudo certo também. É outro caminho, não. É outro caminho. Não respondeu uma pergunta. Ela só não acredita no lugar, então se eu falar pra você que tem um lugar, você vai acreditar se você quer ir ou não, a escolha é sua. Ela buscou uma rua. Isso, eu falei, é o caminho dela. Ela fala, então, tipo, respeitar essas escolhas também, né? Você sabe que no AA, como ele é para trazer e aceitar todas as pessoas, independente de que religião, que crença, lá se fala um poder superior, como cada um concebe. Isso. Então lá se fala assim, agradecer o meu poder superior, como eu concebo, daí uns falam, para mim é Deus, e a gente respeita. Tem aquele que não tem um poder superior, por enquanto. Porque quando tu começa a ver toda a tua trajetória, vai aparecer um poder superior a ti mesmo. Aí tu consegue ver que o poder superior chegou quando eu tô saindo lá da minha oficina, aí passa o farmacêutico e aí naquele momento desesperador, que eu não tô conseguindo dormir, ele diz, não, eu vou te ajudar a dormir. Ali tá o poder superior. Exatamente. O socorro tem uma história uma vez de um senhor de São Paulo, e aí eu vou falar para vocês porque é uma psicografia, né? Já vai envolver outra parte que eu acredito, mas não Vandi, respondo nada. Vandi, aqui no Jonas Cash,
a gente é muito transparente, porque Jesus deixou lá também, né? Na casa do Pai há várias moradas. Então isso também são traduções. E Jesus, eu sempre digo, Mestre Jesus, eu sou um bandista e amo Jesus, que as pessoas não conseguem entender isso até também, que você pode adorar vários deuses, né? Vários senhores. Então quando a gente fala de Jesus, Jesus morreu por causa de um preconceito religioso, né? Ele disse, Pai, eles não sabem o que fazem. E a gente ainda tá. Então pode falar sobre o espiritismo Jesus tranquilamente. deixou assim, ó, ele deixou para viver do jeito que ele viveu. Ele não deixou uma regra básica para todo mundo. Ele não julgar. Tem 2. Amar o teu semelhante como a ti mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. Quer dizer, eu respeito a quem criou. Mas o ser humano ele tem sempre a mania de se colocar como criador. Quando eu vou contra o meu irmão, de qualquer forma, eu estou destruindo a criação. Quando uma religião combate outro, está combatendo a criação. Sim. O que o próprio Pai criou. Por causa da intolerância, né? Não digo nem que é intolerância. O ser humano, qualquer um deles, que você der poder a ele, ele vai crescer. Sim. Se amparado por uma fé que foi colocada nele, dizendo que aquele lá não é, ele é do mundo, ele não é mais da criação, ele é um ser que se rebelou, porque ele não acredita nas mesmas coisas que eu, então ele é combatível. Andy, o que a gente consegue ver, olha só, a gente tem o Brasil, ele celebra uma das festas que são chamadas de festas pagãs, né? Sim. Que é o Carnaval. Nós sabemos também, quem trabalha com espiritualidade, que o Carnaval tá cheio de portais abertos. Tem todas as religiões trabalham, só que também sempre tem a religião tal trabalha de tal forma. E as pessoas, eu vejo como essa questão intolerante é tão profunda. Quando esse ano ganhou, o ano passado, uma escola de samba falou sobre o Exu. Sim. Meu Deus, credo, foi todo mundo, demônio, diabo. Teve um movimento agora na Paulista do Exu. Do Exu. Aí eu disse, gente, como que você vai falar que ele é demônio se a religião, ela não acredita em demônio? Por exemplo, quem é umbandista não acredita em demônio. Para nós, os Exus, eles são outro... Mas eu tenho uma ideia que quando eu bebia o demônio para os meus filhos era eu. Ia ser um ponto bem pesado pra gente parar pra pensar, né? Porque tá dentro da gente. E tem. Olha, Vande, tu ajudou alguém. O pai Luciano de Xangô, acabou de dizer, janeiro estarei falando sobre a Umbanda Sagrada. Oh, Jonas Cast. Muito bem. Será muito bem-vindo. Muito bem. Vande, você já pensou em escrever um livro? Já. Já? Olha que O Adi falou isso. Valdir, grande sabedor esse meu amigo. A Cris tinha perguntado. Cris, se você puder repetir. Conhecer pessoas assim. Que eu saí. Cris, coloque sobre a tua pergunta para o Vande sobre como que a Umbanda chega, se o alcoolismo, o Vande, a tua espiritualidade chegou antes da religião Umbanda, né, Vande? É o que o Vande está falando. Foi todo esse despertar. Na verdade, o que na busca, né? Quando eu saí da depressão, que eu consegui, assim, me estabilizar um pouco mais emocionalmente, o primeiro livro que eu comprei foi o livro dos suicidas. Pesado, hein, Vande? Muito. Porque É um livro com quase 500 páginas. Sim, eu tenho. Pesado. É bem pesado. E é um relato, é uma psicografia do suicida, contando toda a trajetória. Ele é bem profundo. Toda a trajetória, desde o início, tudo que acontece e o resgate, né? Que sempre há resgate. Quem condena o suicida é essa crença que a gente tem. Claro que quando você comete o suicídio, você está matando Deus dentro de você. Que cada um de nós carrega essa centelha divina. Se eu quero a menção de quem é Deus, eu olho para o meu irmão, para o meu semelhante. Até inclusive tem entidades, né, os espíritos velhos sempre falam, né, que muitas vezes eles têm vontade de tirar o consulente e botar no cepo e se ajoelhar na frente para louvar o Criador. Entendeu? Porque cada um de nós carrega essa centelha. E, Vande, é tão importante quando tu fala dessa questão, até já que abrimos aqui, vamos abrindo, quando tu fala dos pretos velhos, que para mim foi um dos maiores ensinamentos, porque se a gente for olhar a trajetória deles, e quando a gente fala sobre
reencarnação, a gente sabe que não foi por acaso, mesmo doendo, porque em nenhum momento a gente quer também trazer que o Criador, ele se vingou. Não, são trajetórias, a gente tá vindo aqui. Só que quando eu olho para os pretos, quando eles vêm em terra, eu penso, meu Deus, quanta luz, porque eles sofreram tanto. Eles tinham uma escolha para ser diferente, para ser igual a nós. Sim. Eles tinham uma escolha para ser igual a nós. Sim. Não, eles fizeram escolhas diferentes. Sim. Por todo o sofrimento, eles foram muito resilientes. Porque é assim, ó, nós como estamos muito no físico, nós não sabemos o que tem do outro lado, e nem as consequências das coisas. Eu quero dizer para vocês, assim, eu quero muito, assim, enfatizar, já que se deu a liberdade, sobre preconceito, racismo. Cuida muito isso aí, cuida muito para não fazer julgamento. Eu vi uma cena esses tempos de uma moça, ela tinha uns 16, 17 anos. Ela estava defendendo uma tese dela sobre o racismo, enfatizando que os brancos deveriam pagar porque o vô dela foi um dos que foi açoitado no tronco. Quem diz para ela, ou quem diz que ela, como eu acredito na reencarnação, que ela não foi o branco que açoitou o vô dela? Quem diz para mim que quando gritaram Jesus o Barrabás, eu, Wander, não gritei Barrabás? Vandi, é bem profundo. Deixa essas reflexões, porque tem uma pergunta aqui Bem legal, que veio de novo. Ela veio pela segunda vez, por isso eu acho bem importante. Como foi a Umbanda na sua vida? Como foi a Umbanda na sua vida? Como conheceu? Se ela veio depois de você se curar, o Wander já explicou, né? Se curar com a espiritualidade e como ela atua com vício. Então, como que a Umbanda te ajuda com o teu vício? Te ajudou. Te ajudou. Até hoje, É porque te ajuda até hoje, porque ele já explicou, né, que... Se você ler, pegar o segundo livro lá da linha de Kardec, fala sobre médicos, sobre os médicos. Todas as páginas tem uma frase que diz assim, moral. Ajustar a sua moral. Porque o médium trabalhar com entidades, trazer essas entidades que vão trabalhar e vão trazer cura, e vão trazer soluções emocionais, espirituais na vida das pessoas, o médium tem que ser preparado. Lá, todo o livro inteiro, tu vai só ler moral, moral, moral. Quando eu entrei para a Umbanda, eu vou dizer para vocês assim, eu ainda estava em tratamento, mas eu fui bem longe daqui. Isso foi uma coisa fantástica. Lá, na segunda vez que eu estava, como eu tinha mediunidade, veio no meu ouvido, falou um monte de coisas para mim, foram me orientando, eles me disseram até meu nome na vida passada. E aonde eu era, da onde eu era, da Europa, não sei lá, tem coisas que a gente guarda, tem coisas que não guarda. O que eles enfatizaram, você vai trabalhar muito pela Umbanda. Quando eles falaram isso aí, eu saí de lá e vim para casa e falei para meu filho, eu vou ter que dar um jeito de, pelo menos 30 dias, 40 dias, eu vou ter que dar um jeito de... O teu filho mora em outro estado. Eu fiquei, dentro de mim falou, esse é teu caminho. Daí eu falei pro meu filho que eu ia planejar um jeito de eu estar sempre, né? Ele falou, não, pai, porque meus filhos foram os primeiros a ir para um bando. Primeiro a se batizar. A reação nossa, quando a minha filha falou a primeira vez, tu nunca mais vai lá, filha, pelo amor de Deus. Olha, não. A religiosidade, não era a espiritualidade. Ei, saber, claro, era não sobe no muro. Não suba, pelo amor de Deus, você não vai para o outro lado, nem pega esse cara. Sim. Aí, quando eu voltei de lá, com aquela ênfase dentro de mim, que aquilo seria o meu caminho, e falei para o meu filho da minha preocupação de sempre estar periodicamente indo lá, ele falou, pai, mas se é o teu chamado, vai abrir aí. Mas não tinha lugar nenhum aqui. Não tinha, eu tinha olhado em Beltrão, aí, mas eu não tinha, sabe? Mas eu estava em busca disso. Gente, vocês não entendem o que é. Quando é para as coisas da chamada e quando é espiritual, ele vai chegar. Calma que ele vai chegar, não se apure, não vai buscar a fruta verde. Passados os 40 dias, eu cheguei em casa perto de meio-dia para almoçar, uma velha falou, a Jana me mandou uma mensagem. Você lembra do Luciano? Sim, eu lembro, mas eu lembrava aquela vez, que eu vi uma vez. Tu sabia que ele é pai de santo? Pois não. Pois é, ele tem um chamado e ele vai abrir, ele já tem um lugar lá, ele vai abrir o terreiro.
Aquilo foi assim como se fosse, sabe? Tá aí. E daí, e nós fomos convidados a ir visitar. Mas foi visitar, já ficou e, entendeu? Sim. E chegou no Exu. Daí assim, chegou, não vou nem falar sobre isso. Isso que dentro do ar eu aprendi a manter a mente aberta. Já não impor o meu Deus. Respeitar o de cada um. Mas aquela parte do Exu para mim foi difícil. Porque estava muito, né? Eu vou falar para vocês. Olha, isto é a construção. Porque eu desde criança, se eu via uma mulher, as minhas irmãs nunca, eu vou falar isso. Como a minha mãe falou que ela me dá, eu nunca deixei minhas irmãs pintar as unhas de vermelho. É a coisa mais linda, eu acho lindo. Porque eu mudei o jeito de eu ver em relação a tudo. A Umbanda, para mim, foi uma das maiores escolas que eu tive. Pelos preconceitos que eu tinha. Entendeu? Lá eu vi que tem casais que são do mesmo sexo, que tem um amor muito maior que os casais que a gente julga normal. Eles ensinam muito mais. É uma escola assim para tudo, porque lá é aberto, é para todos. Ninguém vai ser impedido de chegar e buscar alguma coisa. Pode não ficar, mas vai ser auxiliado de qualquer forma. É isso que eu acho lindo, não? Essa frase amor e caridade, ali sim, porque você ter todo o conhecimento, mas não poder botar em prática, o que te serve? E lá você pode. Aí quando começou a vir as entidades, eu fui buscar informação sobre elas. Todas elas dizem retidão, equilíbrio, entendeu? Essa própria coisa de querer continuar crescendo espiritualmente te leva a você a se modificar e achar equilíbrio. Eles mesmo, não é pelos outros. Meu Pai de Santo nunca me falou, você tem que fazer isso aqui está errado, nunca. As próprias entidades vêm e te alinham. O meu Pai de Santo, a única coisa é as regras da casa. Outra coisa que eu tive que aprender, que era muito difícil, respeito ao sagrado. E o que é um sagrado? Para mim é tudo. Mas explica para a nossa audiência o que é o sagrado. Para mim é tudo que eleva o teu espiritual. E tudo que auxilia aquele que está ali. Sem menção de julgamento, porque eu não tenho compreensão de muitas coisas. Eu sei que elas funcionam. Eu sei que quando eu chegar do outro lado, muita coisa vai ser me explicada. Algumas coisas já foram ali. Porque essas entidades que vêm, elas trazem para ti. Uma das coisas que me segurou muito, assim, me fortaleceu, foi o dia que o pai João, né, falou para mim assim, tudo que tu passou, e me disse o que eu passei, tudo que tu passou foram as pedras que você encontrou no teu caminho. Mas você não fez como muitos fazem, de pegar essa pedra e jogar nos outros, ou desviar dela. Você pegou essa pedra e construiu algo. É isso que cada um, eu não estou aqui para dizer, mas essas pedras elas são importantes que você pegue e construa algo com elas. É aquela história de olhar para tudo. Isso fica uma mensagem bem legal para o episódio de hoje, né? Que às vezes a gente quer se livrar ou quer jogar nos outros, né? E elas fazem parte desse processo de construção. Tem uma coisa assim que é meio esquisito eu falar, mas muitos já falaram tal de Berne, né? É uma coisa... Berne e o parasita. Isso. Parasita. Quando ele se instala em você, tu tem duas escolhas. Ou você enfrenta a dor de tirar ele, ou deixa ele te consumir. Sim. Não é melhor tu enfrentar a dor. Colher a dor que transforma, né? E depois você tá livre. Bande, qual é a mensagem final que você deixa para as pessoas, para essa audiência de hoje? A mesma da vez passada. Sejam livres. Não se deixem ser presos por preconceito, por ideologias, por religiosidade. Sejam livres. Vocês vieram para ser livres. Cada um nasceu para ser livre. Essa coisa de dominação através dos conceitos da sociedade, ela como é que eu posso falar para você? Porque a sociedade hoje está muito doente. Ela não se encontra mais. É aquele cego guiando cego. A Bíblia diz muito isso aí, né? Eu ia falar, a gente sempre foi. Cego guiando cego.
Tu vê, tem uns lugares lá na Europa que eles criam ovelhas, né? Quando uma ovelha vai e cai do penhasco, cai uma manada inteira. Porque está seguindo, tem que cuidar disso aí. Eu digo para você, para o jovem, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se eu chegar hoje e tiver uma roda de 10 jovens, todos eles bebendo, não é julgamento meu, mas se tiver um separado tomando água, aquele cara é o cara. É o que está fazendo diferente, né? É. Ele é muito especial. É o que está questionando o padrão, né? Uhum. É isso. Então a gente vai deixar, Vande, a gente quer agradecer por essa Eu oportunidade. agradeço muito. Agradecer essa oportunidade, porque o Janascast tem esse propósito de trazer expansão de consciência, né, Jana? Uhum. Trazer através das pessoas queridas que também se disponibilizam vir contar as suas histórias de sucesso, porque a tua história nos motiva, né? É uma história de sucesso, mas muitas vezes as pessoas têm que compreender que o sucesso também tem caminhos dolorosos, né? E que elas fazem parte. Então, gratidão, que a nossa audiência hoje possa ter se conectado com tanta verdade, que você possa lembrar das taças, que você possa fazer um pouco diferente, que você possa, né, Jana, fazer como o Vande disse, senta, bebe a água, né? Experiencia beber diferente, né? Todos têm. Uma coisa que eu também quero falar, como terapeuta, e que eu tenho recebido muitas mulheres bebendo. Mulheres, olhem para os seus processos, olhem para os seus vazios. Isso está relacionado à sua história familiar. Você pode curar isso buscando ajuda, buscando apoio. As mulheres passam por um preconceito maior, porque a mulher, ela tem, muitas vezes, quando a bebida chega, ela também, da mesma forma que o homem coloca os seus instintos mais primitivos, a mulher, às vezes, ela sofre com outras questões corporais. Então, a minha dica também é para as mulheres. Busque ajuda. Mulheres, busquem pessoas que possam te orientar, não pessoas que vão te julgar. Porque tem. E nem se julgam também. Nem se julgam. Entendam que é uma doença e qualquer um está suscetível. E uma coisa que eu queria falar para fechar o episódio é que às vezes quando a gente está falando sobre essa atmosfera, algumas pessoas elas questionam, e isso já chegou para mim, né? Ah, mas há tanto tempo atrás ninguém falava sobre isso. É claro que ninguém falava. Porque esse é o momento agora. Ninguém ousava subir no muro. Ninguém usava. E eu falo brincando pros meus alunos também, né? Falam, os teus avós, eles estavam reconstruindo o mundo da Segunda Guerra Mundial. Eles não tinham tempo para conversar, para falar, para pensar no que estava sentindo. Estava sobrevivendo. E agora, nossas necessidades, elas estão além da sobrevivência. A gente está falando também do que é emocional, de dor que está dentro da alma. Então, esse é o momento de agora. É por isso que nascem terapias, é por isso que a gente está nesse processo agora. A gente está na nova geração, nova era, né? Porque o planeta também está sendo impulsionado. Nova era. Nova vibração. Nova era. Necessária. Nova era, gente. Então, é por isso que a gente vai falar e vai trazer sim. Vocês vão ouvir cada vez mais sobre esses temas. A gente vai estar trazendo também. E a gente também vai deixar para vocês, durante essa semana, uma caixinha. Quais são os temas que vocês querem que a gente traga? Agora, a partir da semana que vem, nós vamos ter, já demos um spoiler, vamos trazer sobre violência doméstica, mas eu e a Jana vamos trazer também, durante o mês de dezembro, muitas coisas, previsões para 2024, tendências. Então, sejam sempre muito bem-vindos, né, Jana? Muito bem-vindos. Vamos fazer o nosso brinde? Vamos fazer um brinde, então, pessoal. Agradecemos ao carinho, a atenção de vocês aí que estiveram aqui. Teve uma galera falando. Vande, teve aqui, Marcelo. Vande, sempre muito bom ouvir e conversar com você. Sempre seus bons ensinamentos. A Cris, ouvindo por horas, orgulho de você, padrinho. A Vera, esposa, parabéns, riqueza nas palavras. A Diara, parabéns, gurias. Parabéns, gurias, obrigada pela partilha, irmão. O Valdir, parabéns, meu amigo. A Pamela, parabéns, irmão, incrível ouvir você. A Ed, show, parabéns, Vande, brilhante mensagem. O Alexandre, parabéns, meu amigo, show. O pai Luciano, parabéns, um show como sempre. E aqui, vários. Então, se a gente esqueceu de alguém, todos aqui fazem parte. Agora a gente vai fazer um brinde de gratidão. Saúde. Saúde. E até terça que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.